Oi, gente, estamos de volta e agora vamos analisar a questão 55. Essa questão 55 é clássica em prova de defensoria pública, um caso de sucessões cheio de informações, datas, herdeiros, para você dar um percentual e fazer conta na hora da prova. Então, assim, muita gente entra em desespero quando vê essa questão, mas você precisa aprender a lidar com ela porque é presença confirmada, certo? Essa questão não falta nas provas de defensoria. Algumas trazem com casinhos mais simples, outros casos mais complexos, mas eu vou ensinar vocês a resolver essa questão e com esse método que eu vou ensinar, vocês vão conseguir resolver a maioria das questões similares a essa, tá bom? Então vamos lá, vamos ler primeiro o enunciado. A minha dica é: desenhe. Vá desenhando à medida que lê o enunciado, certo? Vou já mostrar para vocês o desenho que eu fiz, certo? Eu não vou ler e desenhar porque eu achei mais ágil desenhar antes para mostrar já o resultado para vocês, tá bom? Então vamos lá, mas o meu conselho é: vá lendo e desenhando. Josilene Pereira viveu em união estável, e aí você vai grifando também, tá? Quais são as informações relevantes? Em união estável com Antônio Pereira por 35 anos sem contrato de convivência. O que é que isso significa? Não tem contrato de convivência, não tem regime de bens determinado pelos cônjuges. Qual é o regime supletivo também da união estável? Comunhão parcial de bens. Isso é fundamental na questão você entender qual é o regime de bens daquele casal, tá certo? Então vamos lá, a gente já sabe que a Josilene e o Antônio Pereira tiveram uma união estável por 35 anos em regime de comunhão parcial de bens, certo? Em 2017, Antônio faleceu, deixando como único bem o imóvel onde vivera com Josilene, adquirida em 1990. O que aqui significa que, se ele foi adquirido em 1990, quando eles já estavam juntos, certo? Esse bem ele é comum, ele não é particular. Ele é comum a Josilene e Antônio Pereira. Continuando. O casal tivera 3 filhas: Marilene, Rosilene e Lucilene. Aí agora a cabeça começa a complicar, né? Eu sei, mas já já a gente resolve isso. Por sua vez, Marilene era mãe de Maria, Rosilene, de Rose Regis, Lucilene, de Lúcio e Luciano. Considere que Marilene e Rosilene haviam falecido em um mesmo acidente de carro em 2013 e Lucilene fora declarada indigna. A fração da herança que cabe a Rosa é de... Professora, eu tô confusa. Meu Deus, eu não consigo nem raciocinar. Calma. Primeiro passo é desenhar, certo? Tá aqui o desenho que eu fiz, que vocês devem fazer na hora da prova. Então, a gente tem a Josilene e o Antônio casados desde 90 com um único bem, certo? O regime deles é o de comunhão parcial, como a gente já viu. Eles tiveram 3 filhos. 3 filhas. Cada filha teve alguns filhos. E aí a gente vai nominando aqui, ou então colocando pela inicial, como eu fiz, certo? O que é que a questão quer saber? A questão quer saber com quanto a Rosa, que é essa mocinha aqui, certo? Vai ficar. Qual é a herança que a Rosa vai receber, certo? Então, o primeiro passo é a gente saber quem são os herdeiros de Antônio nessa hipótese. E aí a gente vai olhar para a primeira linha aqui de descendência e a gente encontra aqui a Marilene já morreu, pré-morta. Então, exclui aqui a Marilene. A Rosilene também morreu. A Lucilene, ela foi declarada indigna, certo? O que é que isso significa? Que os filhos dela, os descendentes, irão herdar, certo? Lembrem que na indignidade e na pré-morte existe aí o direito de representação para os filhos dos filhos, certo? Mas antes de ir para isso, vamos analisar primeiro se... Eu pergunto a vocês, a Josilene, ela é herdeira nesse caso? Não, ela não é herdeira. Por quê? Vamos aqui para o artigo 1829, certo? No artigo 1829, inciso 1, a lei exclui da concorrência com os descendentes o cônjuge ou companheiro, né, pela decisão do STF que se equipara para fins de sucessão,
O cônjuge ou companheiro, ele só vai herdar, se for casado no regime de comunhão parcial de bens, se houver bens particulares, certo? Isso é o que diz esse nosso artigo 1829.1. Na nossa questão, voltando aqui para a nossa questão, a gente não tem bens particulares. O único bem foi esse imóvel aqui, que ele é um bem comum, né? Como a gente já viu. Resultado, Josilene, querida, você não vai ser herdeira. Quem são os herdeiros que sobram? A Marilene morreu. A Rosilene também. A Lucilene foi declarada indigna. Quem são os nossos herdeiros? Os netos. Esses 5 netos, certo? E eu quero saber quanto a Rosa vai ficar. Muita gente errou essa questão e se confunde. Por quê? Porque faz a regrinha da representação, né? Ah, são quantos filhos? São 3 filhos. Então, vamos dividir aqui esse imóvel, 1/3, né, para cada filho. E aí, pelo direito de representação, herdando por direito alheio, M1 fica com 1/3. Esses 2 aqui vão dividir 1/3. E esses 2 aqui também vão dividir o outro terço. Isso seria se esse rapazinho, essa mocinha aqui, não tivesse morrido. Ou então tivesse uma 4ª pessoa, um 4º herdeiro vivo. Certo? Acontece que, nesse caso, a gente tem a eliminação de toda essa linha. Compreendem? A gente elimina toda essa linha. Quando há a eliminação da linha, essa galera aqui de baixo não vai mais herdar por representação, mas por direito próprio. É como se estivessem herdando diretamente aqui do vô Antônio. Certo? Qual é a consequência disso? A gente divide pelo número de herdeiros e não pelo número dessas linhas aqui, porque afinal isso foi eliminado. Resultado, é uma continha de matemática muito simples. Eu vou dividir, cada um desses rapazes aqui vai ficar com 1/5 do patrimônio, 1/5 da herança, certo? Porque eu elimino essa linha e aí eu divido pelo número de herdeiros, porque eu não estou herdando mais aqui por representação. Eu estou herdando por direito próprio, por cabeça. Por isso, a resposta certa é letra A, 1/5. Espero que vocês tenham entendido. Abraço.